Agora a gente vai bater um papo com o escritor do livro Além da Ansiedade, o Davi Lago. A ansiedade é um tema que interessa a muita gente, viu? O Davi Lago é escritor, professor de teologia, política, comportamento e mídia. Ele já está conectado conosco? Davi, muito bom dia. E eu já começo perguntando o papel da espiritualidade, da fé, para quem está convivendo e tentando superar a ansiedade. Bom dia para você. Bom dia, irmão Diego, todos que estão nos acompanhando aqui na TV Pai Eterno, no Santo Café. Irmão Diego, então, Jesus Cristo, ele ensinou abertamente, didaticamente, sobre maneiras que nós temos de enfrentar a ansiedade. Os remédios são importantes. Nós acabamos de ver a reportagem que vocês transmitiram da igreja da CNBB, representantes da igreja que estavam lá conversando com o ministro da Justiça, falando sobre a questão dos cárceres no Brasil. A igreja sempre foi presente na sociedade, no direito e na medicina a mesma coisa. Os hospitais são uma criação da igreja. São Basílio Magno, no ano 369, a igreja bizantina começou o que nós chamamos hoje de hospitais. O hospital mais antigo do mundo é um hospital cristão, o Hospital São Bartolomeu, em Londres, fundado em 1123. O hospital mais antigo do Brasil é a Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Paulo, de onde falo, fundado pelos jesuítas. Então, os remédios são importantes. Existem tratamentos, existem situações patológicas de ansiedade. Agora, se apenas remédios fossem suficientes, as nações que têm os índices de desenvolvimento humano mais avançados do mundo, não haveriam casos de depressão, de ansiedade, tentativas de suicídio, que infelizmente existem, que infelizmente ocorrem. Ou seja, irmão Diego, existe um campo, existe uma área na vida humana que os remédios são incapazes de oferecerem soluções efetivas. E aí vem o papel da fé, aí vem o papel das orações. Então, como que a igreja, como que as escrituras, como que a tradição cristã nos ensina a enfrentar esse desafio tão grande? De várias maneiras, eu vou citar algumas. Em primeiro lugar, reconhecendo as nossas próprias limitações. Quando Jesus falou sobre a ansiedade, ele disse assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Muitas vezes a pessoa ansiosa, ela tenta viver, irmão Diego, 1000 dias em um dia só. Mas a nossa vida é um dia de cada vez. Então nós aprendemos com Jesus as nossas limitações. Nós aprendemos a lançar sobre Deus no momento de oração aquilo que está nos afligindo. O apóstolo São Pedro, ele disse o seguinte, ele falou, olha, lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então é uma mensagem urgente para o nosso tempo, irmão Diego. Pois é, Davi, você já mostrou bem a importância da espiritualidade e até a fundamentação bíblica e esse conselho de Jesus para as ansiedades que nós temos, né? Para a gente não ficar preocupado, porque até a comparação que faz com os pássaros do céu já devia nos acalmar. Mas muitas vezes a gente não sabe diferenciar aquilo que, digamos, justifica uma ansiedade, uma expectativa ou não. Como é que a espiritualidade pode nos ajudar a compreender? Não, isso justifica a minha ansiedade, isso eu não preciso ficar ansioso. Excelente questão, irmão Diego. No Novo Testamento, a palavra que nós traduzimos para o português como ansiedade ou preocupações ou cuidados da vida é a palavra grega merimate. Merimate é uma palavra neutra, ou seja, existem preocupações que podem ser boas e existem preocupações que são maléficas, são malignas, são destruidoras. Jesus ele fala um pouco sobre onde está essa divisão de boas preocupações das más preocupações. Quando ele diz o seguinte, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ou você vai servir Deus ou vai servir Mamon, as posses, as propriedades, o dinheiro. E na sequência dessa fala ele diz, portanto, não andeis preocupados com coisa alguma. Ou seja,
as ansiedades que nos deixam afastados de Deus, preocupados demais com coisas passageiras, efêmeras, essas ansiedades nós precisamos, então, combater na nossa vida. Em nenhum momento, Jesus disse que isso é fácil de fazer. Em nenhum momento, Jesus ele aponta no texto do Sermão do Monte, por exemplo, que é uma atitude simplista. Pelo contrário, Jesus ele vai dizer no mesmo texto, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do verso 24 ao verso 34, o Senhor Jesus ele vai dizer 3 vezes a mesma frase. Não se preocupem, não andeis ansiosos, mostrando a realidade, como é difícil enfrentar muitas vezes essa divisão no nosso coração. Outro exemplo do Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus diz assim para Marta: Marta, Marta, por que você está tão agitada? Por que você está tão ansiosa? A sua irmã, Maria, se preocupou com a melhor parte. Então, outro tipo de preocupação que nós devemos combater na nossa vida, aquelas preocupações que nos levam a tirar o foco de Deus, tirar o foco de Jesus. É o exemplo de Marta. Estava tão atarefada com coisas e não aproveitava a presença do próprio Jesus. E um terceiro exemplo, na parábola do semeador, quando Jesus ele diz assim: a semente da palavra de Deus caiu no coração, caiu no solo, que é o coração de uma pessoa. Mas naquele coração cresciam espinhos, e Jesus vai chamar esses espinhos de ansiedade, de merimate, preocupações. Quer dizer, são aquelas preocupações que sufocam a palavra de Deus, que não deixam a palavra de Deus gerar frutos na minha vida. Então, pelo menos 3 pistas no Novo Testamento das ansiedades que nós devemos combater. Ansiedades que dividem o coração, ansiedades que nos levam a tirar o foco de Jesus e ansiedades que sufocam os ensinamentos do Evangelho na nossa vida, irmão Diego. Nós estamos conversando com o Davi Lago, que é escritor, professor de teologia, autor do livro Além da Ansiedade, está nos ajudando muito aqui a entender sobre esse tema. Todo mundo acho que pensa que vive ansiedade em algum nível, uns mais, outros menos. E muitas vezes há quem separe as coisas, o caminho espiritual como apoio para a vida toda, inclusive para a ansiedade, e para o avanço da ciência. E o Davi disse que ele está falando com a gente, inclusive, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, ou seja, nós temos aqui um encontro da ciência e também da fé para ajudar-nos a superar um problema real da nossa vida. E aí, Davi, eu queria que você falasse um pouco desses mitos que envolvem o cuidado com a saúde mental e especialmente o cuidado da saúde, porque tem gente que acha que a fé não deve participar disso, tem que ser só remédio. E tem também outro extremo, que abre mão dos remédios e quer seguir somente um caminho espiritual. É preciso ter um encontro desses dois aprendizados da nossa humanidade, né? Sim, irmão Diego, né? Eu falo de São Paulo, eu estou na rua da casa aqui, né? Eu moro do lado aqui da Santa Casa. Ok. Moro do ladinho aqui. Mas olha só, existe, irmão Diego, 4 principais abordagens ao tema da ansiedade na história, né? Existem, inclusive, livros que contam a história do tratamento da ansiedade. Muito interessante, pela Universidade Johns Hopkins, que é uma referência em estudos sobre medicina, ciência e história. Quais são as 4 abordagens, irmão Diego? Primeiro, as abordagens chamadas biológicas, ou seja, os remédios, os médicos. Isso remonta desde a medicina hipocrática lá atrás. É tratar a ansiedade com medicação. A segunda abordagem são as abordagens psicológicas, que procuram entender a ansiedade do ponto de vista da personalidade de cada um, o caráter de cada um, o trauma que cada um enfrentou, as características da personalidade de cada pessoa. Essas são as abordagens psicológicas. A terceira abordagem é a abordagem sociológica, ou seja, procura entender a ansiedade a partir das pressões da sociedade, do modo de vivência de uma família, de uma comunidade. Então, procura entender mais os aspectos externos,
a economia, o trabalho, a cultura e como isso influencia a ansiedade de uma pessoa. E a quarta abordagem é a abordagem da espiritualidade, da filosofia, das religiões, que procuram entender a ansiedade do ponto de vista do significado da vida, do sentido da existência, da culpa que a pessoa carrega, do medo de morrer. Então, são as abordagens religiosas, as abordagens filosóficas. Hoje, irmão Diego, é um grande consenso nas principais clínicas, nos autores mais estudados nesse assunto, realizar abordagens integrativas. Ou seja, você levar as 4 abordagens em consideração. Os aspectos espirituais, biológicos, né, a medicina, os aspectos psicológicos, os aspectos sociais. Hoje, o status quo, o estado da arte ao redor do mundo, nos principais hospitais, quando você lê a literatura acadêmica, fala muito sobre isso, de também levar em consideração o significado na vida das pessoas. Agora, falando de um ponto de vista cristão, é inquestionável, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, não são os sãos que precisam de médico. Ou seja, Jesus nessa fala, ele reconhece explicitamente o valor da medicina para os enfermos. E existem, sim, enfermidades da alma. Enfermidades são as questões relacionadas à saúde mental. Só para você ter uma ideia, irmão Diego, hoje, pela primeira vez, a ansiedade ultrapassou a depressão como o maior desafio da saúde mental em todo o mundo. Sempre foi a depressão a principal causa, por exemplo, de aposentadoria por invalidez, etc., na questão da saúde mental. Mas o século XXI se tornou o século dos ansiosos. Ultrapassa 300 milhões de pessoas ao redor do mundo com algum transtorno de ansiedade. Então, é um tema muito sério nos nossos dias. O Brasil, de acordo com esses levantamentos da OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com quase 10% dos brasileiros e brasileiras relatando, reportando, sendo diagnosticados com algum dos tipos de transtorno de ansiedade. Davi, seguido... Oi, Diego. Eu queria até que, já que nós somos tão ansiosos, e eu estou ansioso para saber isso, por que nós somos tão ansiosos? E talvez por que o brasileiro é tão ansioso? Essa aí é uma questão que nós precisamos de algumas teses de doutorado para explicar, mas existem algumas pistas. Nós somos brasileiros, né, irmão Diego? Sim. Nós sabemos que, como é difícil a instabilidade econômica, cidades muito violentas, né? Hoje mesmo uma notícia aí entristecendo nossos corações, passando sobre médicos que foram brutalmente executados no Rio de Janeiro num quiosque à noite. Então, nós infelizmente no Brasil convivemos com esse tipo de notícia. A juventude brasileira, ela tem medo de morrer precocemente de forma violenta. Então, são alguns indícios, irmão Diego, né? Nós não temos estudos decisivos que expliquem a razão do Brasil destoar do resto do mundo nesse quesito da ansiedade. Mas nós estamos aqui, então a gente tem algumas pistas, né? Essas instabilidades econômico-políticas, violentas, o Brasil muitas vezes autoritário, soluções autoritárias sem ter diálogo. Acabamos de ouvir essa fala maravilhosa do Papa Francisco sobre a importância de ouvir, e o brasileiro muitas vezes fala sem querer ouvir. Verdade. Nós temos vivido no nosso país essa incompreensão. Talvez sejam alguns indícios aí que apontem esse título triste, né, de nação mais ansiosa do mundo, irmão Diego. Agora, lá nas redes sociais, a gente vê aquela trend assim, expectativa e realidade, né? Mas agora eu quero comparar expectativa com ansiedade. Quando eu tenho expectativa e quando eu estou ansioso? Como é que o meu corpo sente isso? Para as pessoas que estão em casa entenderem os sinais que o corpo pode nos dar sobre ansiedade, quando a expectativa vira algo ruim. Na ansiedade, muitas vezes, existe o que nós chamamos de megalomania, irmão Diego, que são expectativas exageradas, completamente infundadas, que geram, então,
certa angústia na pessoa, certo desespero na pessoa. O próprio Senhor Jesus falou sobre esse assunto, irmão Diego, quando ele diz assim: olha, gente, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios do campo. Ou seja, muitas vezes nós temos uma expectativa exagerada que nós vamos realizar feitos, coisas, adquirir bens que irão trazer certa satisfação para nós. E Jesus está ensinando uma lição. Olha, nunca tenha essa expectativa, porque o lírio do campo, quer dizer, não é um lírio de um jardim, é um lírio silvestre, é uma flor do campo. Deus vestiu ela. Então, se Deus vestiu, ela tem essa beleza que nem Salomão, em toda a sua glória, adquiriu. Aqui na obra, no livro Além da Ansiedade, eu coloco alguns elementos dessa expectativa infundada. Por exemplo, o desejo de possuir uma fama inexistente, a crença que você é onipotente ou invulnerável, um senso inflado em relação às próprias capacidades, uma dificuldade de se relacionar com os outros por causa dessas expectativas falsas, uma crença que você tem habilidades mágicas, uma rejeição ou raiva de pessoas que se recusam a aceitar as suas crenças delirantes, tentativas persistentes de fazer que outros aceitem sua crença e, por fim, irmão Diego, comportamento baseado em crenças evidentemente infundadas. Então, numa sociedade também, como você muito bem falou, caracterizada por mídias sociais, filtros, imagens, muitas vezes levam pessoas também a expectativas completamente desconexas da realidade, irmão Diego. Exatamente. Eu pessoalmente penso assim, eu também me considero uma pessoa ansiosa. A gente precisa ter condição de saber que eu não posso tudo, né? Eu não posso fazer tudo, eu não posso resolver tudo. Tem até aquele ditado que diz: o que não tem remédio, remediado está. Então, penso que o caminho da serenidade passa também por saber que eu não posso resolver todas as coisas. Eu vou até onde minha mão alcança, até onde as possibilidades me permitem, e dali para frente depende de outros, depende de Deus, está nas mãos de outras circunstâncias da qual não tenho domínio. Isso, com certeza, me ajuda a ter mais serenidade na minha expectativa. Há muitas pessoas que tentam ligar a depressão e a ansiedade com falta de fé. É correta essa ligação? Não necessariamente, irmão Diego. Por exemplo, Jesus ele explicou que existe sim um tipo de ansiedade que vem da falta de fé. Quando ele diz assim: olha as aves do céu, Deus, o Pai não cuida delas? Olha os lírios do campo, o Deus não vestiu eles? Então, se Deus veste assim o lírio do campo, alimenta as aves, vocês não têm mais valor que as plantinhas e os passarinhos têm? Vocês têm mais valor. O ser humano tem valor, Jesus disse. Então, por que estão tão ansiosos, homens de pequena fé? Então, Jesus ele fez sim uma relação entre um tipo de ansiedade. Qual ansiedade? A falta, a crise da fé na providência divina. Existe um autor, um teólogo católico muito importante no século XX, que foi o Hans von Balthasar, que tem uma obra, inclusive, chamada O Cristão e a Ansiedade. E ele vai mostrar isso lá. Essa ansiedade, então, de falta de fé na providência divina, nós devemos combater com oração, com a leitura da palavra. De onde vem a fé? O apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, existem, como nós pontuamos, outras ansiedades que são relacionadas a questões patológicas. E aí não é uma questão de falta de fé, são enfermidades. Do mesmo modo que tem um machucado visível, muitas vezes os machucados na alma, traumas, não são tão fáceis para outra pessoa ver, mas são tratamentos, existem remédios, às vezes falta a mesma coisa no sangue. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muita sabedoria, irmão Diego, e de ouvir cada situação, cada caso é um caso, nós não podemos generalizar. A Bíblia não autoriza nós fazermos essa generalização. Por quê? O próprio Senhor Jesus, na cena do Getsemane, na véspera da sua crucificação,
O Senhor Jesus orou e no Evangelho de São Mateus diz que ele chorou amargamente, diz que ele estava numa tristeza, abatido numa tristeza mortal, orando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, existe a descrição no Evangelho de Mateus, por exemplo, de um momento de muita dor que o Senhor Jesus sentiu, que nós poderíamos usar com uma linguagem mais atual, uma espécie de momento depressivo, de momento angustiante. Agora, Jesus nunca pecou. Jesus é santo. Então, se Jesus viveu aquele momento, não foi um momento pecaminoso. Então, nós não podemos generalizar. Existem tristezas na nossa alma, momentos de ansiedade, de depressão, que nós vamos enfrentar. No mundo terei situações, mas tem de bom ânimo, Jesus falou. Agora, existem outras situações que aí tem a questão da falta de fé, que não é uma questão patológica. Então, cada caso, nós devemos ter essa prudência, irmão Diego. E que bom poder contemplar a humanidade do nosso Senhor e como ele, na sua humanidade e na sua divindade, superou as suas dificuldades. Acho que isso também deve ser um ensinamento para nós, né? Jesus passou pelas mesmas ansiedades, angústias que nós, como seres humanos, passamos, porque ele também era humano, mas a superou. E nós também podemos superar buscando a força do alto como ele buscou, né? Ô, Davi, eu queria que você mostrasse o seu livro aí pra gente e dissesse onde a gente pode encontrar o Além da Ansiedade. Ô, irmão Diego, muito obrigado por essa oportunidade. Olha só, Além da Ansiedade, sabedoria para vencer as preocupações e angústias existenciais, pela editora Vida. O livro ele é encontrado nas principais livrarias do país, também pela internet, você encontra, se você digitar Além da Ansiedade, meu nome, Davi Lago, aparece na Amazon, aparece nas principais redes também de distribuição de livros na internet. Obrigado, viu, irmão Diego, por essa oportunidade. Eu que agradeço pela partilha aqui desse conhecimento com quem assiste o Santo Café e com todo mundo que vai poder ler o seu livro. Muito obrigado, bom dia para você. Bom dia.